gente, tudo bem? Eu sou a Yumi, estudante de Medicina do terceiro período. Oi gente, eu sou a Maria Vitória, estudante de Medicina do terceiro período também. E juntos a gente apresenta o Medcast. E hoje, nesse episódio, a gente decidiu falar um pouquinho sobre endocardite infecciosa. Como vocês com certeza assistiram no último episódio, a gente falou um pouco sobre tuberculose. E nesse a gente resolveu falar sobre endocardite. A gente trouxe aqui duas convidadas, duas amigas nossas. A nossa doutora Camila. Oi gente, tudo bem? E a doutora Scarlett, que é dentista. Oi gente. Então meninas, explica pra gente um pouco sobre o que é endocardite. A endocardite, ela vai ser uma infecção que vai acontecer no endocárdio. No nosso coração, a gente tem várias estruturas, que vão ser as válvulas, os músculos, e essas estruturas, elas não são inertes, elas interagem com o nosso organismo. E o sangue, ele pode ocorrer de um infortúnio, de um conjunto de bactérias, elas se juntarem em cima de uma ou mais estruturas que normalmente vai ser uma válvula do nosso coração. E sobre essas bactérias vai se formar um coágulo sobre a estrutura do coração. E com isso vai atrapalhar o funcionamento do coração, onde a vegetação de bactérias se acumulou, onde ela cresceu. E esse conjunto de bactérias ele pode acabar sendo disseminado pelo corpo, porque o nosso coração ele continua batendo. E à medida que ele vai batendo, essas bactérias podem ir se disseminando por outras partes do nosso corpo e gerando doenças posteriores até mesmo a endocardite. E o que causa essa endocardite? Uma das causas mais comuns é a presença de cáries ou doenças periodontais. Ou seja, gengivite, que é a infecção na gengiva, ou periodontite, que é o acúmulo de tártaro. E eles podem permitir com que a bactéria que esteja do lado de fora entre na corrente sanguínea. Na hora da escovação mesmo, quando você está tratando esses ferimentos, entra a bactéria via corrente sanguínea. E isso pode chegar até o coração. Mas também tem as causas intravenosas, no caso de, por exemplo, uma agulha infectada, tanto em cirurgia quanto usuários de drogas. Então, doutora, e como podemos fazer para evitar isso? Então, eu como dentista procuro conhecer bem meus pacientes, fazendo anamnese. Logo após isso, a gente faz a profilaxia, que nada mais é do que a administração do antibiótico, amoxicilina e às vezes cefalexina. Esses dois antibióticos são de amplo espectro e, é claro, também tem que manter uma boa higiene bucal. Então, essa doença é causada por uma bactéria, é isso, né? Isso. Então fala mais um pouco sobre esse patógeno, por favor. A endocardite infecciosa, o patógeno mais característico, mais frequente dele vai ser o Streptococcus do grupo Viridans, que ele é formado por um conjunto de bactérias que vai ter uma caracterização menos definida e menos padronizada que os demais. Ele pode seguir tanto a classificação alfa-hemolítica, que isso segue a hemólise parcial ou total do eritrócito no H-sangue, ou tanto alfa-hemolítica, gama-hemolítica ou beta-hemolítica. Mais frequentemente, nos casos, a gente tem a alfa-hemolítica. O que acontece? Esse patógeno ele é gram-positivo e forma cadeia curta. Os fatores de virulência dele, a gente não conhece totalmente as toxinas, mas o principal que a gente conhece é a capacidade da bactéria de formar um biofilme de glicocálix, que vai ser importante para fazer a adesão dessa bactéria. Lembrando que essa bactéria, ela faz parte da microbiota normal da nossa cavidade oral e da nasofaringe. E é comum ter essa doença? Não. Ela é relativamente rara, de 3 a 10 pacientes em 100 mil habitantes. E tem alguma faixa etária assim, específica que é acometida? Então, ela pode acometer desde recém-nascidos até idosos, mas geralmente a partir dos 60 anos são os mais acometidos, ou pessoas que já tenham problemas na válvula cardíaca. E tem algum grupo de risco, doutora? Sim, existe sim. Como a endocardite ela é uma infecção no coração, é mais fácil as pessoas que já têm problemas no coração de terem a endocardite. Então, pessoas com válvulas cardíacas anormais
ou com cardiomiopatias, ou pessoas que já tiveram a endocardite mesmo, além de usuários de drogas intravenosas e pessoas que vão fazer os procedimentos odontológicos. E aí, nesses casos, o melhor de tudo é fazer o acompanhamento médico e tomar o antibiótico como profilático. Certo. Como é que eu vou saber que eu tô com essa endocardite? Como é que ela vai se manifestar assim no meu corpo? Como é que eu vou identificar? Então, a gente tem a clínica do paciente, que é a primeira coisa que a gente observa. Então, vão ter os sinais que são clássicos, que vai ser a febre, calafrio, cansaço excessivo, dor em músculo, articulação, sudorese noturna, até mesmo tosse e algumas manchas no corpo. Só que é uma clínica que é muito variável. Você tem pacientes com quadros muito graves, então casos com evolução muito rápida, e ao mesmo tempo você vai ter pacientes com quadros subagudos, que vai ter uma evolução de um período de tempo maior, mas que no geral a gente fala de pacientes com sintomas clássicos, que eles vão chegar para você com febre, vão chegar com dor e sudorese, e aí você vai ter que fazer uma anamnese para saber o que aconteceu. Porque o que acontece? A endocardite, ela não acontece em qualquer paciente. Você tem paciente que vai ter, você precisa de um paciente de alto risco, como a doutora falou, já passou por um processo dentário ou algum outro procedimento, ou já tem uma cardiopatia prévia, e passando por um procedimento de alto risco, que vai ser um procedimento dental, um procedimento genituritário, um procedimento gastrointestinal que atinge mucosa. Então você precisa observar o que aconteceu com esse paciente para ele estar nessa situação. E para o diagnóstico, como a gente faz o diagnóstico, primeiro a gente vai isolar o germes comum da endocardite infecciosa, e o segundo critério, a gente vai olhar o ecocardiograma desse paciente e observar a alteração mais característica. E também a gente acompanha fenômenos vasculares, também a gente vai ter fenômenos embólicos, como um infarto pulmonar séptico, que também vem de áreas de pneumonia em pontos aleatórios, por conta da disseminação da bactéria, porque à medida que o coração vai batendo, você tem essa bactéria podendo atingir os pulmões. Então a gente tem que prestar atenção em toda a clínica desse paciente, como ele vai chegar para você, porque como eu falei, é uma clínica que ela é mais variável em todos os casos. E para bater nisso, eu trouxe uma paciente para trazer a história e o relato dela com a doença. Olá, gente, né? Eu sou a Tainá, vim dividir um pouquinho com vocês minha experiência, né? Infelizmente, com a endocardite. Bom, tudo começou quando eu tive que fazer uma extração dentária, né? Retirar um dente. E eu até quero deixar bem claro, assistindo o podcast aqui com vocês, que não me foi feita uma anamnese correta. Eu sou uma pessoa que tem uma arritmia cardíaca, né, doutora? E, enfim, extraí o dente, não tomei nada antes. E comecei no decorrer dos dias a ter febre, muita febre, um cansaço, calafrio, que vocês não têm ideia. E dores nas minhas articulações. Eu achei que poderia ser um resfriado, sendo bem sincera, nunca imaginei que fosse uma endocardite. Procurei um médico, né? Acabei cruzando meu caminho com a doutora Camila. Sim, ela chegou no consultório com esses sintomas. A princípio a gente pensou que poderia ser uma gripe, Covid, só que aí quando a gente foi investigar, viu a frequência cardíaca estava diferente e iniciamos uma investigação mais ampla para buscar entender o que estava acontecendo. Então nós fizemos o isolamento dos germes, também vendo o ecocardiograma, aí a gente pôde notar algumas alterações dignas de uma investigação maior. E aí foi seguindo o tratamento, aí a gente seguiu um tratamento porque ela chegou no início da doença, no estágio inicial. Então a gente conseguiu fazer um tratamento rápido para evitar uma evolução muito ruim da doença, né? Sem contar que era uma paciente de risco, né? Exatamente. Então a falta da anamnese no procedimento que ela foi fazer odontológico prejudicou para que ela tenha essa doença, porque como a gente tratou aqui, precisa ter um paciente com risco, então você precisa saber se esse paciente é de risco ou não, e nesse caso não foi feito isso com ela. Então poderia ter sido evitado? Poderia, entendeu? E o diagnóstico foi fechado a partir dos exames que vocês fizeram, certo? Não é Isso. mais. Isso, a gente fez os exames e também pela anamnese, então ela trouxe durante a conversa que esses sintomas vieram a partir do tratamento dental que ela teve. Então com isso a gente já tem uma ideia assim do que pode ser, e aí a gente confrontou a ideia com os exames que a gente fez posteriormente.
Qual foi a sua experiência, Tainá, com essa doença, com tudo isso? Olha, sendo bem sincera, não foi das melhores, mas eu tenho que reconhecer que graças a Deus conseguimos, né, graças à doutora Camila também, identificar no começo e ela me tratou e hoje eu tô bem, graças a Deus. Então, galera, nós trouxemos também 2 entrevistas bem rapidinhas para vocês, com 2 profissionais, com outro médico, cardiologista e com um dentista. Vamos passar para vocês aí rapidinho. Olá pessoal, meu nome é Bianca, eu sou no 3º semestre do curso de Medicina da Universidade de Júlio e hoje eu estou aqui com o Dr. Fábio Prosdossi. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a endocardite. Eu queria saber qual que é a conduta tomada pelos profissionais da área, dentistas, para poder evitar que aquele paciente possa vir a contrair uma endocardite por aquele procedimento. A pergunta é muito boa, Bianca. Em geral, o que a gente promove é uma profilaxia com antibiótico terapia. Essa profilaxia ela visa diminuir o risco, né, de uma endocardite, visto que uma boa parte das endocardites bacterianas são devidas a infecções de origem bucal e especialmente em extrações, né, mais extensas, né, infeccionadas. Muito obrigada pela resposta. E quanto à população em geral, qual que é a recomendação para essas pessoas se prevenirem de uma endocardite? Entendi. A prevenção da endocardite bacteriana ela visa, né, a conduta clínica de qualquer outra prevenção de infecção, ou seja, uma boa higiene oral, feita com um creme dental adequado, com um colutório, um enxaguatório bucal adequado também, e a visita periódica ao seu cirurgião dentista. Muito obrigada. Obrigada pela sua resposta. Bom, essa foi a nossa entrevista com o Dr. Fábio hoje. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E é isso. Obrigado, Bianca. Valeu, gente. Fique com Deus. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a enfermeira Graziele, sou intensivista e hoje eu estou aqui com meu colega, Dr. Alberto Carneto, especialista em cardiologia. E a gente vai falar um pouquinho sobre a endocardite, né? Esse é o assunto que a gente vai abordar hoje. Mas o que te leva a pensar que esse paciente pode ter uma endocardite? De uma maneira assim completa, né? Então a gente tem que pensar na própria história clínica dele, né? Então tem que ter a anamnese, saber dos antecedentes, se ele sabe que tem alguma cardiopatia congênita, se alguma vez fez algum tratamento cirúrgico cardíaco, ou se sabe se tem previamente alguma doença valvar, do tipo prolapso de válvula mitral, ou alguma estenose, insuficiência, alguma doença do ponto de vista mitral, clínico, né? Então, normalmente é um quadro de febre arrastada, de febre intermitente, perda de peso, fraqueza, né? Manchas pelo corpo, no leito ungueal. Normalmente tem alguma história de algum procedimento invasivo, do tipo manipulação dentária, mais comum, né? Sim. Manipulação dentária, mas poderia ser um procedimento cirúrgico, geniturinário, às vezes colocação de DIU, coisas até relativamente banais, né? Certo. E o tratamento para esses pacientes? Então, o tratamento, ele precisa estar embasado na hemocultura, né? Normalmente, como por ser uma infecção recorrente, por ser um quadro de febre arrastada, passa num serviço, passa no outro, recebe antibiótico de um lado, do outro, então já é um paciente já bastante manipulado. Mas é sempre ideal você colher, né, dentro dos protocolos de coleta, a hemocultura até você obter a positivação. Obrigada, doutor Alberto. Obrigado a vocês pela entrevista. Obrigado. Então, gente, com chave de ouro, essas 2 entrevistas muito importantes. Eu queria agradecer a todas as nossas convidadas, doutora Scarlett, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Camila. Obrigada a vocês pelo convite, precisando, vocês podem chamar para participar de mais podcasts. E muito obrigada, Tainá, por ter compartilhado seu relato. Obrigada pelo convite também. Muito obrigada, meninas. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada a todos pela participação. E fiquem ligadinhos aí que semana que vem a gente vai vir com HIV.